Olá, eu sou Anne Rocha, estou aqui para falar a diferença entre tipos de testes, níveis de testes e técnicas de testes. É bem comum um profissional da área de testes confundir esses três termos, porque eles têm nomes semelhantes e geralmente a gente não entende de fato quando a gente está usando um tipo de teste ou um nível de teste, por exemplo. Na literatura a gente encontra, 4 tipos de testes, que são os testes funcionais, os testes não funcionais, os testes estruturais e os testes relacionados à mudança. Com relação aos níveis de teste, a gente também encontra 4 níveis, que é o teste unitário, o nível de teste de integração, o nível de teste de sistema e o nível de teste de aceitação. Sendo que, dentro dos tipos de testes estruturais, por exemplo, existe também a técnica de testes de unidade e a técnica de testes de integração, né? E nesse contexto, a gente confunde, o que seria o nível de unidade, o nível de integração e esses tipos de testes estruturais, por exemplo, de integração e de unidade. Para que a gente consiga compreender e fique muito claro o momento de utilizar cada um desses termos, seja níveis de testes, tipos de testes e as técnicas de teste, vou focar aqui no tipo e no nível. Praticamente você tem que entender que o tipo de teste a gente vai entender, que a gente vai utilizar aquele tipo de teste quando a gente quiser saber o que a gente vai testar, certo? Quando eu falo de tipo de teste funcional, não funcional, estrutural e relacionado à mudança, esses tipos de testes eles têm que estar interligados aí com o motivo, o objetivo do teste. Quando eu penso no teste não funcional, a gente encontra diferentes tipos de testes, como por exemplo, o teste de desempenho, o teste de segurança. E aí, nesse contexto, se eu estou com o objetivo de testar o desempenho, eu vou fazer testes que consigam extrair mais dados daquela aplicação para ver se ele está, dando conta, ou seja, se ele está tendo um tempo de resposta satisfatório. Se eu estou pensando no teste não funcional de segurança, eu vou ter também testes em busca justamente de brechas de segurança, ou seja, falha de segurança naquele software. Por isso que eu estou usando esse tipo de testes não funcional, tá? Agora, quando a gente pensa no nível de teste, aí sim a gente vai pensar quando a gente vai realizar esse teste dentro de um processo de desenvolvimento. Assim como uma casa, o software também é construído por etapas. Considere que uma casa, ela primeiro tem o alicerce, depois você sobe as paredes, em seguida a gente tem o telhado e depois a gente vai ter os acabamentos, Dessa mesma forma, a gente também tem durante a construção de um software. Primeiro a gente vai construir a parte da arquitetura, toda a parte da estrutura mesmo do código. Em seguida, a gente já vai ter alguns pontos de ligamento, ou seja, várias funcionalidades do software já vão estar interligadas. E à medida que ele for evoluindo, a gente já vai ter uma interface gráfica que a gente consegue interagir como se fôssemos o usuário final. E aquela tela do sistema já vai permitir a entrada de dados para a gente ter, por exemplo, uma mensagem de sucesso. E assim você observa que nesses diferentes níveis, durante todo o processo de construção daquele software, a gente já consegue, desde o início, realizar técnicas de teste, tá? A gente consegue realizar técnicas de testes para o nível de unidade, técnicas de teste para o nível de integração, depois técnicas de teste para o nível de sistema e, por fim, outras técnicas de testes para o nível de aceitação. Dentro desses níveis, ou seja, que é quando a gente vai realizar os testes, pensando no nível de teste, a gente vai poder utilizar o tipo de teste funcional ou o tipo de teste estrutural, joia? Então, quando a gente estiver considerando aqui esses níveis de teste, a gente pode precisar, por exemplo, realizar teste de unidade, que é um tipo de teste estrutural, ou no nível de integração, os testes de integração, que é também um tipo de teste estrutural. Já no nível de sistema,
a gente vai considerar ali tanto os testes funcionais quanto os não funcionais, porque a gente pode fazer a verificação de todos esses requisitos, tanto a parte da funcionalidade em si, verificar se o sistema faz o que deveria fazer, como também se ele tem o comportamento esperado de acordo com aquele requisito não funcional. Será que o sistema é seguro o suficiente, né, para realizar transações bancárias? Será que o sistema tem um tempo de resposta legal quando vários usuários estão tentando acessar ao mesmo tempo? Então, assim a gente consegue realizar alguns tipos de testes funcionais e não funcionais no nível de teste de sistema, compreende? Então, quando a gente começa a entender, né, esses tipos de testes versus os níveis de teste, que é quando a gente precisa, né, realizar esses tipos de testes, a gente vai começar a amadurecer o nosso processo de testes e entregar um software com muito mais qualidade e com eficiência nos testes, né? Porque quando a gente sabe que tempo é relacionado diretamente com o custo, ou seja, se a gente tem um prazo muito apertado naquele software e a gente tem que entregar com qualidade, a gente precisa definir quais serão as técnicas de teste, né, que aí já é outro conceito, que a gente vai utilizar para atender a esses dois objetivos, né, que é justamente o que a gente vai testar, ou seja, o tipo de teste, e quando a gente vai realizar esses testes, que é justamente o nível de teste. E assim a gente vai conseguir utilizar as técnicas de testes adequadas para cada uma dessas necessidades, joia? Então, nesse contexto, né, é super importante você que é um profissional da área de TI ou está querendo entrar na área de TI, justamente na parte de qualidade de software, precisa compreender muito bem esses conceitos para conseguir saber aplicá-los à medida que for necessário, tá? E com relação às técnicas de teste que eu falei, né, a gente tem como realizar essas diferentes técnicas independente dos tipos de testes que a gente for fazer, tá? A gente vai ter, por exemplo, a técnica de teste de classe de equivalência, de análise de valor limite, né? Enfim, então a gente tem tabela de decisão, entre outras, fluxograma, né? Diferentes técnicas que a gente consegue permear essas técnicas naqueles tipos de testes que a gente for utilizar. Por exemplo, eu posso usar a técnica de teste de valor limite, né, análise de valor limite, tanto nos testes estruturais quanto nos testes funcionais. Olha que interessante, tá? Então a gente não precisa ficar preso, né, que aquele tipo de teste só pode ser utilizado com aquela técnica de teste. Na verdade, não. No momento que a gente compreende que a técnica de teste está diretamente relacionada ao como a gente vai realizar esses testes, né? Aí sim você compreende que você pode utilizar essas diferentes técnicas de testes naqueles tipos que a gente definiu anteriormente. E, obviamente, a gente vai conseguir decidir qual o momento que essa técnica de teste será utilizada de acordo com os níveis de testes. Bom, essa é a explicação que eu tinha para vocês conseguirem compreender a diferença entre tipos de testes, níveis de testes e técnicas de testes. É isso.